Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o André Samuel, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso ISS Criciúma. Tudo bem, André? Oi, tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí Claro. de onde você é, qual a sua formação, se não se importar a sua idade. Sim, não, sem problema. Então, meu nome é André, né? Eu tenho 28 anos. Eu sou natural aqui de São Paulo, né? Nasci aqui e vivo aqui desde então. Eu sou formado em engenharia. Entrando agora na sua caminhada de Aham. concurseiro, né? Durante a sua preparação, você pode se dedicar integralmente aos estudos? Você precisou dividir, né, com o trabalho, com outros projetos pessoais? Então, eu estudei durante um período razoável, então, assim, eu comecei estudando mesmo em tempo integral, né? Quando eu comecei a estudar. Eu tinha a possibilidade, né, de me dedicar o período todo, né? E daí foi mais tranquilo nesse aspecto. Depois de um certo tempo, por vários motivos, eu acabei tendo que voltar a trabalhar, né? Foi uma opção que eu tive, mas assim, era um trabalho em um horário mais flexível, né? Então eu tinha a possibilidade de, né, às vezes rearranjar, né? Se eu ia estudar mais ou trabalhar mais. Mas no final aí foi um pouco diferente mesmo, eu tive que me adaptar um pouco com a rotina de estudo. Em quantos e quais concursos você já foi aprovado? Então, eu fui aprovado em 4 concursos, né? Na verdade 3, digamos assim. Um deles eu tô quase aprovado lá. O primeiro concurso que eu fiz foi um concurso aqui para São Paulo mesmo, um Tribunal de Contas do Estado, para um cargo de nível médio, né, chamado, se não me engano, Auxiliar de Fiscalização Financeira, né? Isso daí foi no final de 2015. Foi um dos primeiros concursos que eu prestei mesmo, e eu tive a felicidade de ser aprovado nesse concurso, né? Foi um pouco difícil ali decidir se eu ia começar, se eu ia assumir o cargo ou não, né? Se eu ia conseguir dividir o trabalho, estudo. Daí, depois de pensar bastante, acabei não assumindo esse cargo, né? E aí eu continuei com o estudo em tempo integral, né? Ainda nesse período. Aí depois foi no ano passado, 2017, lá na setembro, outubro, calhou de fazer 3 provas juntas, né? Depois desse de 2015, eu só fui fazer prova de novo. Só fui fazer prova de novo em 2017, né? Eu fiquei praticamente um ano e meio, né, sem fazer prova aí. Daí calhou de ter 3 provas na mesma época, mais ou menos, né? E aí eu tive a felicidade de ser aprovado no cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Para o cargo de auditor de controle externo, eu fiquei em 13º, eram 12 vagas, assim, eu ainda tenho forte esperança que vai ser chamado, né, talvez daqui a uns anos eu vou ser chamado para esse excedente, né, e por fim, Criciúma, exatamente, tem um concurso do ISS Criciúma, né, fiscal de tributos, que eu fui aprovado também no final do ano passado. E esse concurso, né, além de já ter saído a lista dos classificados, já saiu a sua nomeação também, Sim, né? Então, como que foi ver seu nome no Diário Oficial? Qual foi a sua sensação? foi uma surpresa, né? Assim, eu tava esperando, né, que em algum momento fosse acontecer essa nomeação, mas ela foi até que rápida, né? Então, assim, coincidentemente eu liguei na mesma semana lá pro departamento de pessoal da Secretaria de Fazenda lá de Criciúma para saber o andamento do concurso, que eu não tinha notícia nenhuma, e aí me informaram que a nomeação ia sair bem em breve, né? Daí, quando eu perguntei o que era bem em breve, me falaram, daqui praticamente 5 dias, né? E aí saiu mesmo, né? Saiu agora no dia 5 de março, né? Saiu a nomeação e eu já tô vendo aí, né, todos os trâmites para mudança, né, lá para a cidade, né, para posse mesmo. Você comentou, né, que no começo você se dedicava integralmente aos estudos, Sim. depois você precisou conciliar com o trabalho, apesar de ser um trabalho mais flexível. Isso, Com isso, como que exatamente. ficou a sua vida social? Você é daqueles que acredita que vida social é uma válvula de escape, é preciso ter, ou que todo tempo tem que ser tempo de estudo para poder Entendi. conseguir a aprovação mais rápido? Assim, eu acho que depende do momento do candidato mesmo, né? Por exemplo, isso daí depois até falar dos erros, né, e acertos, né, que eu cometi, eu acho. Esse daí foi um erro que eu tive, assim, que eu comecei a estudar de maneira muito intensa, né? Que, assim, eu comecei a estudar achando que ia ter concurso em breve, né, ia ser rápido, etc. E daí eu estudei de maneira bem intensa. Depois eu percebi que ia ser uma coisa mais a longo prazo, principalmente por causa do momento, assim, do momento dos concursos, né, que estava um pouco mais fraco na época, etc. Aí eu percebi que não ia dar, assim, né, que aí eu ia ter que voltar, né, ter uma vida social normal, né, atividade física, né, sair, etc. Lazer, o tempo de lazer, e ali realmente ia ser necessário para uma preparação de longo prazo mesmo, né? Então ali eu achei bem importante.
Aí, que nem eu falei, depende do momento, né? Mas às vezes, talvez numa época pré-edital, assim, né? Se você falta pouco para a prova e você já está relativamente preparado, dá para chegar lá. Ali, talvez, eu acho que ali vale a pena dedicação mais integral, assim, né? Abdicar um pouco da vida social e se esforçar um pouco mais, né? Nesse momento, eu acho que é mais importante. Você é casado, tem filhos, namora, mora com seus pais, sua família entendeu essa sua escolha de estudar para concurso? Eu namoro já há bastante tempo agora, né? Eu estou noivo, né? Passar em concurso tem algumas consequências, né? Exatamente, até um pouco estranho falar estou noivo, né? Mas enfim, é uma novidade aí, né? Mas foi uma consequência do concurso, né? Boa, no caso, né? E então, assim, quando eu estava estudando, eu namorava, né? Já namorava há bastante tempo, né? E ainda moro com os meus pais, né? Quanto à questão da família entender, assim, minha família sempre foi bem compreensiva, assim, no questão de estudo, assim, dedicação, né, mesmo em época de faculdade, etc. Minha namorada também ajudou bastante. Mas, assim, tem um porém, assim, o pessoal entende, né, que você está estudando bastante, mas não entende muito bem a dinâmica do negócio concurso, digamos assim, né. Porque o pessoal acha que sai concurso toda hora, o pessoal sempre te pergunta quando que é a prova, quando você fala que ainda não sabe, eles falam, pô, mas você está estudando para uma prova que você nem sabe quando que é, né? Então, assim, o pessoal não entende muito bem, né? Tem uma certa cobrança ali, né? Às vezes uma certa pressão, eu diria até. Mas no meu caso, assim, acho que foi bem tranquilo, assim, né? Não, felizmente eu não tinha muita pressão, assim, dentro de casa, assim, e por fora, assim, por mais que o pessoal não entendesse, foi tranquilo, assim. Você comentou que ficou 1 ano e meio sem fazer concurso, né? É, Mas qual que era o seu critério na hora de decidir esse concurso eu vou fazer e por que tanto tempo? As pessoas falam assim, sim. concurseiro que é concurseiro faz prova. Você é a prova viva de que não fez prova e conseguiu uma É, aprovação. Então, por que essa decisão de não fazer concursos? tá. Qual que era o seu critério de decidir o que fazer? Então, o critério foi o seguinte, né? Eu comecei estudando para uma área específica, né? E aí, né, eu comecei estudando mesmo para o concurso, né, da Receita Federal, né? Ou seja, né, o concurso aí de fisco, né, a nível nacional, né? Era o concurso que eu queria mesmo, né? Aí eu comecei estudando tudo, daí não tinha, tava demorando, né? O processo estava demorando e eu já estava estudando, não sei, por exemplo, há 6 meses, né? Daí eu acabei decidindo abrir um pouco, né, ali o leque, né? Daí, quando eu fiz isso, eu comecei a abrir para outras oportunidades, né? Eu já tinha matérias base, assim, né, relativamente consolidadas, e daí eu falei, quer saber, tem a oportunidade de eu começar a fazer outras provas, né? Aí eu comecei a abrir um pouco. Ali foi um erro também que eu fiz, que eu abri até demais, assim, eu mudei muito a área, assim, ainda tinham matérias específicas novas, eu sofri um pouco ali para aprender e eu acho que eu gastei bastante tempo, né? No momento eu me arrependi um pouco, e aí eu falei, não, quer saber, preciso voltar para o foco, né? Eu tinha feito um concurso aqui em São Paulo, o município de São Paulo, a Controladoria Geral do Município, né, auditor de controle interno. Eu fiz esse concurso, acho que em outubro de 2015, né, eu não fui aprovado. E ali também eram matérias, né, mais para essa área de gestão, né, de tribunais de contas, etc. E aí eu emendei ali o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, o cargo de nível médio que eu disse que eu fui aprovado no final de 2015. Mas depois disso, eu percebi que eu tive que estudar muitas matérias que eram diferentes, assim, realmente do meu foco, né? Daí eu me arrependi um pouco e daí eu falei, quer saber, eu vou voltar para o foco, né? Manter a calma, voltar para as matérias, né? Que eu realmente preciso estudar para essa área fiscal, né? Principalmente Receita Federal. E ali eu decidi que eu ia ser mais seletivo ali nos concursos que eu ia prestar, né? Então eu fiquei ali do final de 2015, né? Praticamente início de 2016 até metade de 2017, né, e sem fazer nenhuma prova, né. Ali foi pela questão de seletividade mesmo, né, ser um pouco mais chato ali no critério de não perder tempo, às vezes, com matérias e provas que não eram objetivo, como também teve uma escassez grande ali de concurso nessa época, né. Eu falei, bom, agora eu só vou fazer realmente concurso se for próximo da minha área, ou se for bem interessante, e ali foi uma época um pouco mais escassa e eu já falei, já que não tem muita coisa que me interesse e também, né, vou manter nesse objetivo da área fiscal, eu falei, vou ser um pouco mais seletivo, né. Eu fiquei todo esse tempo sem fazer. Só que aí, do mesmo lado, né, ali é um pouco contraditório, mas ali chegou um ponto que eu tinha estudado tanto as matérias ali e não aparecia oportunidade nenhuma que eu acabei
e eu já tinha uma base também nessas áreas de controle, né, de gestão e controle, que eu falei, agora eu já fui, né, já foquei bastante, né, fui bem seletivo, mas agora, eu acho que agora é o momento, né, que eu posso abrir mais o leque, né, então, lá no final de 2015, eu acho que foi um erro ter feito isso, né, que eu estava estudando há pouco tempo, ainda não tinha terminado de estudar as matérias que eu realmente queria estudar, e ali eu me atrapalhei um pouco, né, mas depois eu acho que foi acertada a decisão de, tendo já estudado depois, eu estudei mais quase um ano e meio só de estudo, né? Eu voltei a trabalhar depois, mas para um ano e meio estudando mesmo, eu já estava bem preparado nas matérias base, mesmo nas específicas assim da área fiscal, assim, Receita Federal principalmente, eu já tinha avançado bem, e eu falei, então agora pode ser um bom momento para diversificar, né? Então ali eu decidi voltar a fazer provas que não fossem exatamente o meu objetivo, né? E daí que surgiu a oportunidade dos cargos lá do Tribunal de Contas de Pernambuco, né? Ali tiveram algumas matérias que eu tive que aprender assim meio que de última hora, né? Mas assim, como eu já tinha uma base boa, acabou dando tempo de ver boa parte delas. E ali, coincidentemente, saiu a área aí sim, um concurso fiscal, né? Aliás, foi o primeiro concurso, né, da área fiscal que eu acabei fazendo, né? Foi esse do ISS Criciúma. E, e aí eu tive a felicidade de ser aprovado, né? Então foi esse basicamente o motivo porque eu fiquei tanto tempo sem fazer prova, né? A escassez e mais, né? O foco ali, tentar manter o foco na área. Mas depois que eu voltei, felizmente deu certo, né? Que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, livros, videoaulas, aulas Uhum. presenciais, telepresenciais? Qual foi o método que você mais se adequou? O que você Tá. acha que são as principais vantagens e desvantagens de cada um desses? É, o... Vamos lá, eu particularmente prefiro material escrito, né? Assim, isso é muito pessoal, vai de candidato para candidato, né? Estudante para estudante. Videoaula e aula presencial, eu tô acostumado a não usar, porque assim, desde a época da faculdade, as aulas da minha faculdade eram bem ruins, para ser sincero, assim, eram poucos professores que eram bons, então assim, eu acabei aprendendo a me virar assim com material escrito, né, estudar por conta, né, então eu aprendi bem até nessa época, né. Então, quando eu comecei a estudar por PDF mesmo, caso eu comecei a estudar pelos PDFs de estratégia mesmo, é isso lá, né, o material da Receita Federal, e aí eu comecei a estudar, o material é grande, né, apesar de ser PDF, ser um material esquematizado, né, consolidado ali, tentar simplificar, ele não deixa de ser longo, né, ele é bastante longo, né, se você for ver a quantidade de aulas, assim, então, assim, é um material bem completo, e daí, depois de um certo tempo, que eu já tinha estudado bastante por esses PDFs, chegou num ponto que, assim, eu saturei um pouco, né? Como assim, eu já lia, eu chegava a ler a aula já sabendo quais eram os próximos passos e eu acabava me enganando ali, né? Então, assim, por mais que tivesse escrito lá, como eu já sabia o que estava por vir, né? Qual era o próximo tópico, etc., eu acabava pulando, né? Você acaba lendo mais rápido e você acaba achando que já sabe tudo aquilo lá e você acaba pulando detalhes. Eu acabei comprando alguns livros nos últimos, não sei, nos últimos 6 meses de estudo, né, antes das provas, que foi bom para, por mais que eu já tivesse estudado a matéria, assim, uma leitura nova, né, às vezes um livro, né, a forma que está estruturada, a linguagem já às vezes facilita para você consolidar ou se presta mais atenção, né, em alguns temas que você pularia pelo material que você já estava acostumado. Então eu acabei usando esse método de PDF e depois acrescentei alguns livros para ou para aprofundar ou para consolidar, né, revisar de uma forma que fosse mais eficaz mesmo, né. André, como que você conheceu a estratégia? Estratégia eu conheci, quando antes de começar a estudar, eu comecei na época eu estava em dúvida do que eu ia fazer exatamente da vida, né, comecei a pensar nas alternativas, daí eu comecei a pesquisar história de concurso na internet mesmo, e daí eu achei alguns depoimentos na internet, daí eu fui ver o site, eu gostei da cara do site, né, vi algumas aulas vi algumas aulas introdutórias, aquelas aulas de exemplo, né, as aulas 00, né, eu gostei da forma que era estruturado, do material e do conteúdo, né. Ali eu ainda fiquei um pouco de receio, eu falei, mas será que o curso todo é assim, né, eu gostei, né, será que vale a pena, né. Aí eu lembro que eu entrei em contato na época com um aprovado no concurso da Receita Federal de 2014, eu fui atrás dele, acho uma rede social aí, eu achei, daí eu entrei em contato, daí ele falou que o material era bom, tudo, né, perguntei como é que ele estudou, tudo, daí eu acabei decidindo por comprar um pacote e não me arrependi, assim, gostei bastante mesmo.
Principalmente na área fiscal, né? São muitas matérias, então uma das principais dificuldades de todo concurseiro é conseguir aí compreender, decorar ou aprender todo o conteúdo que poderá ser É, cobrado no dia da prova, né? Então, sim. como que era o seu estudo propriamente dito? Você imprimia os PDFs, estava pelo próprio computador, fazia resumos, marcações, estava uma matéria por dia, fazia Uhum. ciclos. Como que era o seu estudo propriamente dito? Certo. Então o estudo, realmente, a quantidade de matéria é absurdamente grande, assim, né? Às vezes a gente não tem noção quando olha na forma digital, assim, por exemplo, PDF, né, no computador. Às vezes você vê assim, você vai passando os PDFs, você não tem noção. Eu não cheguei a imprimir, né, as aulas, porque eu particularmente estou acostumado a ler em computador, né, eu não me incomodo muito, mas assim, se você imprimisse assim, né, eu vi gente que chegou, né, alguns candidatos chegaram a imprimir, que realmente você vê que é bastante material assim, né, é bem denso, né, bem extenso também. Então assim, então é muita coisa assim para memorizar. Eu usei muito repetição mesmo, né? Iteração, né? Às vezes lia, depois relia, depois voltava depois de um tempo, né? E a questão dos ciclos, eu não chegava a planejar um ciclo exato, assim. No começo, eu acho que vai muito do momento também do candidato, né? No começo, como era tudo novidade para mim, eram todas matérias novas, eu preferia estudar uma quantidade maior de matéria, que eu achava que absorvia mais. Porque, como era tudo novo, né? Eu começava a estudar uma matéria. Por mais básica que ela fosse, que tivesse novidade para mim, eu não ia conseguir avançar muito, eu particularmente não conseguia avançar muito nela porque já estava esquecendo as outras coisas. Então eu preferia estudar um maior número de matérias no dia, né? Ficar estudando, não sei, digamos, de 4, sei lá, 6 matérias durante um período, né? E aí avançando nessas matérias em paralelo, né? Estuda um pouquinho dessa, depois de algumas horas troca para outra, né? Eu sentia que avançava mais assim no começo. Depois que eu já estava um pouco mais habituado, né, eu já tinha me aprofundado um pouco mais nas matérias, eu percebi que para mim era melhor reduzir o número, né? Por exemplo, ao invés de estudar 6 matérias por dia, eu reduzia às vezes para 2, 3 matérias, porque assim, ali eu percebia que eu ganhava mais, porque como eu já estava mais avançado, se eu, depois de poucas horas de estudo, assim, de 2 horas de estudo, decidisse mudar de matéria, parecia que eu já tinha parecia que eu tinha passado mais rápido. Essas 2 horas eu não tinha conseguido chegar no. Já estava mais, né, a fundo ali no tema. Eu preferiria ficar mais tempo e continuar aprofundando ali, avançando. Era mais fácil avançar depois que você já está, né, um pouco mais habituado. Então eu reduzi, né? Então a estratégia foi de. Né, eu reduzi o número de matérias, né, para quando eu já estava melhor, quando eu já tinha estudado melhor essas matérias. E questão da memorização em si, eu usava muito repetição mesmo, né? Então, ler de um dia, depois lia de novo, relia, tentava, né, usar alguns esquemas que eu mesmo às vezes inventava, assim, no caderno, desenhar, tentava pensar às vezes em palavras, frases para ajudar na memorização, né? Mas nem sempre, eu acabei usando mais realmente ali da interação mesmo, né? Repetição. Tudo que ajudasse valia, mas realmente foi, né, um trabalho de mais árduo assim mesmo, né? Quantas horas por dia você costumava estudar? Essa questão de horas de estudo eu acho meio complicado, assim, no começo eu me preocupava muito com isso, né, questão de, eu preciso estudar X horas por dia, né, eu tinha na cabeça que precisava estudar, digamos, 40 horas por semana, assim, já que eu não estou trabalhando, eu tenho tempo integral para isso, eu acho que é justo, né, que eu me dedique, 40 horas líquidas por semana, né. Aí tem essa história de horas líquidas, né, que isso começou a me incomodar depois de um tempo, né. Às vezes você acompanha o pessoal, às vezes ou depoimento, o pessoal discutindo, às vezes em fórum, assim, algum amigo seu também que está estudando, daí você começa a usar isso como base para tudo, né, por exemplo, horas líquidas, etc. E aí você fala, preciso estudar tantas horas líquidas, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, primeiro, né, uma hora líquida de uma pessoa não é uma hora líquida de outra pessoa, né? Às vezes eu percebi que depois de um tempo, às vezes eu me enganava. Por exemplo, se eu estabelecesse como regra assim que eu ia estudar 8 horas líquidas por dia, às vezes você já estava cansado, de você forçava a barra só para chegar naquelas 8 horas e às vezes o estudo ali era péssimo no final, né? Na última hora, por exemplo. Ou pelo contrário, às vezes se você falava assim, quero estudar 6 horas líquidas por dia, mas se era um dia que você estava bem, estava descansado, ou foi uma matéria que fluiu melhor por algum motivo, você ainda tinha energia, assim, você tinha disposição para mais 2 horas, às vezes você ia parar porque você se comprometeu a estudar aquilo, né? Então, depois de um tempo, no começo eu tentei me apegar nessa história de, né, quase 8 horas líquidas por dia, né? 7, 8 horas líquidas por dia.
Mas depois eu fui mais flexível com isso, né? Tanto é que depois, quando eu comecei a trabalhar também, eu nem tinha essa possibilidade de tantas horas, né? Então, assim, às vezes eu acabava estudando, já não cronometrava, já não ficava muito preocupado com isso, mas provavelmente eu acabava estudando, né, de 4 a 6 horas por dia, assim, né? Um estudo, assim, bem dedicado, né? E assim, eu acho que mais que 8, assim, já é bem difícil, assim, sinceramente, assim, né? Por mais que eu não tentasse não me preocupar com isso, os dias que eu estudava mais, assim, se eu fosse fazer a conta mesmo ali, num dia ótimo, assim, que eu estudei muito, estava super cansado, deu 9 horas, assim, já era muita coisa. Então, assim, isso é muito relativo. Mas, assim, na média, se fosse me perguntar, eu acho que é isso, daria umas de 6 a 8 horas, né, por dia, assim mesmo, né? E qual matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? Mais dificuldade? Então, como a minha formação é na área de exatas, as matérias de contabilidade, assim, raciocínio lógico, eu não tinha dificuldade, né? Mesmo a parte de algumas matérias de direito, principalmente tributário, né? Eu também eu tive uma afinidade com a matéria, não foi difícil. Eu acho que pensando aqui as matérias que tive mais dificuldade foram assim a administração, acho que geral e pública, vai, digamos assim, que eram matérias que eu achava muito abstratas, assim, né? Não só a questão de abstrato, mas assim, não tem, né, um consenso, às vezes não está numa lei, etc. Então tem muitos autores, né, tem muitos pontos de vista, e às vezes toda hora que eu ia fazer alguma questão, surgiu uma coisa nova, alguma questão diferente que eu nunca tinha visto, então cada lugar que eu li era de uma forma diferente, então essa daí foi um pouco difícil, né? Para resolver eu acabei, né, eu acho que tentando ver pelas questões como que eram cobradas as matérias e tentando aprender, às vezes, aqueles autores, aqueles pontos de vista ali, né? Mas foi um pouco difícil mesmo, né? Foi uma matéria que eu realmente não me sentia, até hoje, na verdade, não me sinto seguro, assim, de falar falar sobre um tema específico, assim. Eu acho que é uma coisa muito ampla, assim, e mais abstrata mesmo. Ainda falando sobre preparação, mas Uhum, chegando já mais perto da prova, né? certo, Faltando aí algumas semanas e véspera de prova certo. também, como que você encara esses dias, as semanas que antecedem, semanas de revisão, semanas de exercício, semanas de estudo como qualquer outra e véspera de prova para você? É dia de descansar, de relaxar Tá. ou dia de pegar os últimos detalhes, acreditando que estando É, tudo mais quentinho na cabeça, vai sim. mais seguro para a prova? Eu particularmente, eu sempre tive o hábito de fazer, né, o esquema de acelerar bastante até, sei lá, 2 semanas antes da prova. Digo, o hábito é isso na época, por exemplo, de faculdade, né, etc., quando tinha uma prova mais difícil. E aí, chegando perto da prova, na semana ainda estudava, mas nos últimos dias, assim, eu desacelerava bastante, assim. Mesmo no dia antes da prova, eu estudava bem pouco, assim, tentava descansar, tentava dormir mais cedo, né. Nem sempre dava, mas era assim, esse é sempre o meu objetivo, né. Eu sempre tento dar uma relaxada antes da prova. Para ser sincero, assim, que nem eu falei, foi questão do momento, né. Para esses concursos que eu fiz ano passado, que acabou, deu certo, felizmente, eu usei uma estratégia diferente, assim, do que eu estava habituado, né? Eu acabei arriscando ali por conta do momento, assim mesmo. Como tinha muitas matérias novas, assim, principalmente no concurso da área de controle e gestão de Pernambuco, tinha muitas matérias novas, eu fui um pouco, assim, até descrente para a prova, assim, falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tinha muita coisa diferente, eu nem era exatamente uma área que eu estava focando, né? Achei que não daria, assim, né? Chegou lá, eu dei uma desanimada, né? Mas eu acabei estudando até a última hora, assim. E ainda para a segunda prova, né, para o segundo cargo, que foi uma semana depois da prova, depois que saiu, né, assim, um gabarito, eu vi que tinha ido razoavelmente bem na primeira prova, aí deu uma animada e daí eu usei uma tática diferente mesmo. Ali eu estudei, assim, até o último momento mesmo, né, usei essa técnica de como tem muita matéria nova, deu a esperança, assim, né, que, é possível, né, já que eu tô aqui, né, mesmo, vou ficar aqui até a segunda prova, fiquei uma semana, né, em Pernambuco, né, para a segunda prova. Falei, quer saber? Então, já que eu tô aqui, tem esperança, eu vou estudar. E daí eu estudei bastante essa semana e até, assim, no dia da prova, até o último momento, assim, eu tentei, né, revisar alguma coisa, principalmente que, como tinha matérias novas, tentei falar, qualquer ponto novo aqui pode me ajudar de alguma forma, né? Então, apesar de ser um pouco contraditório para mim, né, do jeito que eu vinha fazendo, foi desse jeito que eu acabei fazendo nessas últimas provas mesmo. Você comentou, né, que Criciúma não teve prova discursiva, mas no Isso. caso de Pernambuco teve, não foi isso? Isso, Como que foi sua exatamente. preparação para essa parte do certame, tanto na parte de escrita mesmo, quanto na parte de conteúdo? Tá. Realmente, né? A prova de fiscal de Criciúma era só uma prova só objetiva.
Agora, em Pernambuco tinham os dois cargos, os dois tinham provas discursivas, as duas eram sobre atualidades, né? Então, assim, eu nunca tinha feito prova discursiva para concurso, né? Eu tenho até uma certa facilidade, assim, para dissertar, né? Escrever. Então, assim, a parte de estruturação de texto, assim, eu já tinha um conhecimento prévio bom, assim, uma certa habilidade. Agora, os temas em si, atualidades, né? Isso daí foi uma novidade, assim, para mim, né? Porque eu falei, como é que será que é cobrado, etc. Então, a minha preparação foi basicamente olhar, né, provas passadas, né, ver os temas que a banca costumava cobrar, né, para ver assim, né, um panorama geral, né, e para aqueles temas mais prováveis, né, que ela cobrava, né, ou que cobrou mais recentemente, né, ou que professores falavam que era mais prováveis de serem cobrados, eu dava uma pesquisada, assim, às vezes na internet, para ver, né, ter uma noção, né, do que estava acontecendo no mundo, né, de modo geral, e ter argumentos, assim, na hora para dissertar sobre o assunto, né. E, eu acho que foi mais isso, assim, né, eu já tentei ir com alguns pontos na cabeça, assim, né, e eu fui com a ideia de como a banca cobrava aquilo lá, né, o que ela queria, às vezes, né, a forma que o texto queria estar estruturado, né, então, no caso lá, eles dão um texto, um excerto assim como referência e eles querem que você deixe bem claro que você está usando aquilo como referência. Então, né, usar, né, referências daquele texto que eles deram para estruturar sua resposta, seu texto, né? Então, assim, eu já fui com essa ideia estruturada. Não tive tempo de praticar muito, para ser sincero, muito por conta de ter matérias novas, né, e tentar até o último momento aprender essas matérias para a parte objetiva. Mas porque eu já tinha uma certa prática para escrever, né? Mas realmente ali tinha um peso bom, eu tive que gastar também um tempo para a parte, né, de conteúdo mesmo da prova, né? Se você tivesse que apontar erros e acertos, se é que houve erros na sua preparação, Não, quais seriam? assim, não, com certeza. Vários erros, né? Que nem eu falei, eu acho que o principal foi aquele momento de perda de foco ali, né? Que abri demais ali o leque para outros concursos e perdi um pouco a noção, né? Acabei estudando, comecei a estudar matérias assim que eu percebi ali que tinha coisa errada quando eu estava estudando uma matéria assim entrando numa parte de gestão de pessoas, assim, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? E daí eu me perdi. Ali foi realmente, eu acho que foi um erro, né? Mas por conta do momento mesmo, que nem eu falei, depois eu usei essa estratégia para voltar lá para frente e fazer provas de outras áreas, deu certo, mas que era o momento mais adequado, né? Então ali no começo eu acho que foi um erro grande porque ainda era muito cedo para fazer isso, né? Eu perdi o foco mesmo. E outro erro acho que foi ter errado um pouco o ritmo ali no começo, né? Eu comecei muito intenso, e daí eu percebi que não ia dar, assim, que talvez fosse demorar mais, né? Eu acho que eu errei ali um pouco a previsão de quando conseguiria fazer prova, quando haveria, né, prova, né? E ali eu acho que eu tive que calcular ali a quantidade de estudo que eu ia fazer e também, né, distribuir melhor a questão de lazer e estudo ali para conseguir ter uma preparação a longo prazo, né? E acerto Ter reconhecido os erros? também, esse é um acerto para reconhecer ter mudado, né? Então isso é uma coisa que é difícil, assim, né? Mudar a forma de estudar, né? Reconhecer que você já, não que você perdeu, né, meses estudando, mas assim, que dá para melhorar, né? Assim, né? Reconhecer que, daí exatamente. Então ali um acerto, acho que foi reconhecer que eu poderia melhorar algumas coisas, né? Para a qualidade do estudo e também, né? A quais matérias estudar. E ali eu acho que é a persistência mesmo, né? É muito difícil estudar sem edital, sem prova marcada, né? Quando tem um edital, você tem uma animação, né? Uma motivação bem maior, né? Tem algo marcado, tem algo próximo, então te dá um ânimo ali, né? Você acredita, né? Mas quando você não tem nada em vista, assim, é bem difícil manter, né, a motivação, um nível de estudo alto, assim. Então isso daí foi, eu acho que um acerto, né? Eu consegui, mesmo assim, uma época de escassez ali, acho que 2016 foi um ano bem ruim, assim, para concursos de modo geral, assim, poucas oportunidades comparado com outros anos, e ali eu acho que foi um acerto ter persistido, né, ali mantido o foco ali, né, nos estudos mesmo. O que foi mais difícil na sua caminhada rumo à aprovação? Você acha que foi os estudos em si? Foi a parte psicológica? Foi pressão interna, Uhum. externa? O que foi mais É, difícil na sua caminhada? E qual foi a sua principal motivação? sim. No meu caso, eu acho que o mais difícil mesmo foi essa parte pressão interna barra psicológica, digamos assim, né? Porque eu falei,
felizmente não tinha muita pressão externa, assim, as pessoas entendiam, assim, de modo geral, num contexto amplo, assim, como é que é a história do concurso, que é difícil, é longo prazo, mas ali, né, vem uma coisa interna muito grande que você já está, às vezes, você já está estudando há um ano e pouco, né, você fala, pô, não é possível, né, só fiz 2 provas ali, né, passei em uma, acabei não assumindo, mas, putz, não vou fazer mais prova, né, como é que vai ser? Então, assim, ali daí teve uma época bem difícil, assim, pra mim, que tive uns problemas pessoais também, e foi uma época que eu tava muito ansioso, assim, tava bem difícil de manter a qualidade de estudo, assim mesmo, né, porque você quer aprender o máximo possível, né, porque você não sabe quando pode aparecer uma oportunidade, e aí quando você já está estudando há um tempo razoável, né, e não surgem muitas coisas, qualquer coisa que aparece, você quer às vezes se agarrar, né, naquela oportunidade. Então, assim, dali, né, você tem que é difícil ali manter o foco e falar, não, eu não vou fazer isso porque tem muitas matérias diferentes, não vale a pena, né, mudar aqui, né, o objetivo, né, mas mesmo assim, né, bate uma ansiedade bem grande, então foi uma época difícil, assim, 2016 principalmente foi um ano bem difícil, assim, para manter a concentração nos estudos, né, com essa questão de ansiedade, de pressão interna, quero passar logo, preciso passar, né, e ali foi o momento até que eu acabei decidindo, eu falei, já estou estudando há muito tempo, mentalmente já estava um pouco saturado ali, e ali também eu precisava, financeiramente seria bom voltar a trabalhar, e daí eu tive a ideia de, né, surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar de uma forma mais flexível, e ali foi muito bom que deu uma aliviada assim para mim, né, tanto na questão de pressão interna, como questão também financeira me ajudou, né, e ali por mais que eu reduzi um pouco a carga de estudo, eu acho que a qualidade melhorou bem ali, porque fiquei mais tranquilo, né, conseguia ficar mais calmo, assim, com a questão, né, também financeira e também dava uma oxigenada, assim, não ficava o dia todo estudando, né, dentro de casa. Então, isso daí acho que foi um momento que deu uma melhorada, assim, foi assim. E por fim, o que você aconselharia, né, para as pessoas que estão entrando agora no mundo dos concursos, que pretendem fazer concursos, seja para a área fiscal, para essas áreas afins, e o que você Sim. gostaria também que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão em busca aí da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Então, exatamente, assim, acho que a principal mensagem é que todo mundo consegue, assim, né, eu não sou melhor que ninguém, assim, e eu também não cheguei eu acho que talvez minha caminhada ainda não tenha acabado, né? Apesar de toda essa história aí de mudança de provas que eu fiz, né? Ter sido aprovado nos concursos, talvez eu ainda, né? Vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos aí, mas eu insisto aí na história da Receita Federal, né? Então, assim, talvez eu ainda venha fazer mais provas, etc, né? Continue estudando. Então, assim, eu não sou, assim, o exemplo para todo mundo, mas, assim, da minha experiência, o que eu posso, né, dar como mensagem de que é isso, que todo mundo consegue, assim, né? Às vezes no começo você não acredita, você vê a quantidade de matéria, você fala, não é possível que eu vou conseguir decorar tudo isso, né? Mas, assim, realmente, com raras exceções, tende a ser um processo bem longo e é possível, assim, né? Cada um tem a sua dificuldade, às vezes numa matéria ou de uma forma, mas, assim, cada um se adaptando, né? Acho que consegue ir aprendendo a quantidade necessária de matéria e, assim, eu acho que é acreditar, né, em você, assim, né, saber que é possível, né? Aliás, uma coisa que não comentei antes, mas um erro meu também era que eu achava que eu tinha que ir para a prova sabendo praticamente 100%, né? O que é impossível, assim, né? Eu acho que para a maioria dos concursos é impossível mesmo. Então, uma dica, assim, que você está com 70% da matéria, 75%, você tem ótimas chances, assim, de ser aprovado. Então, acho que vale o risco ali de fazer a prova, assim. André, mais uma vez, obrigado por topar dar essa entrevista e Não. parabéns aí pela Obrigado, aprovação. Cris. Se for do seu gosto continuar no mundo dos concursos, Sim, né? claro. Que venham mais aprovações, Sim. mais entrevistas aqui pra gente no Obrigado, Estratégia. Cris. E para você que nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau!